Desse vídeo é sobre o Romarinho, ele que eu tinha trago aqui para vocês, que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para contratar no meio da temporada, que é um ponta esquerda que está vivendo uma fase excelente lá pelo Fortaleza há pelo menos 4 temporadas. Ele que tem 28 anos, que eu esqueci de falar para vocês que ele renovou o vínculo dele, tá? Eu tinha pegado uma matéria anterior, tinha visto que ele estava em fim de contrato, porém ele renovou em fevereiro desse ano com Fortaleza até dezembro de 2024. Então, para tirar ele do clube só por meio de pagamento, aí eu acho que já complicaria bastante as coisas pro Cruzeiro, tá? Porque é um jogador que realmente tem jogado muito bem, está na equipe do Fortaleza desde 2018, quando conseguiu acesso para a Série A, ele já estava no clube, e nessa temporada de 2022, 21 jogos, 3 gols e 1 assistência. Ano passado, 50 partidas, com 5 gols e 1 assistência. Na minha opinião, ele parece igual o Jajá, do Cruzeiro. Por exemplo, não em relação a características iguais de jogo, mas tem muita velocidade, gosta de 1 contra 1, mas é um jogador que vai dar mais intensidade pro time e não ficar fazendo muitos gols ou muitas assistências. Tanto que o melhor ano dele foi temporada passada, com 50 jogos, apenas 5 gols e 1 assistência. Tem essa média aí, mas é sempre muito participativo, tem um papel importantíssimo no Fortaleza, que chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado e na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, infelizmente, tem esse contrato bem longo aí com a equipe, além do que eu tô falando aqui do Cruzeiro, né, que poderia ser uma boa opção. O São Paulo também já demonstrou interesse na sua contratação quando ele estava em fim de contrato, muito por conta do Rogério Ceni, que hoje está no São Paulo, ter treinado o Fortaleza do Romarinho durante o ano de 2018, 2019 e o início de 2020. Então, realmente tem uma conexão muito forte com a equipe. Então, tinha esse interesse na contratação do atleta, que acabou não saindo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Cruzeiro que deve ir ao mercado para buscar, nessa janela do mês de julho, no mínimo mais 2 contratações, tá? Um meia ofensivo e um ponta pelo lado dos campos. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que poderia ser uma boa opção de sugestão de nomes, de atletas, que quem sabe eu não posso fazer um vídeo analisando essa opção de vocês aqui embaixo. Porém, o Romarinho, que eu acho que poderia ser um baita jogador. Desculpa aí a todos vocês que eu acabei informando errado, né? Que tinha contrato só até o final do mês que vem, mas renovou o contrato no início desse ano e vai até dezembro de 2024. Com vocês é sobre o Daniel Júnior e a multa rescisória dele, onde eu já tinha informado aqui para vocês quando o Cruzeiro renovou o contrato com o jogador, que por conta de ter esperado demais para essa renovação, acabou que a multa rescisória dele tinha ficado um pouco mais baixo do que seria, né, se pegasse o salário dele e multiplicasse, porque sei lá, os vencimentos dele tá próximo ali dos 50, 60 mil por mês, o Cruzeiro poderia ficar tranquilo porque a multa rescisória seria quase uns 120 milhões de reais. Porém, não é isso que aconteceu, como já tinha proposta do Botafogo, o Daniel Júnior e seu empresário que quiseram ficar no Cruzeiro, porque se eles quisessem, eles teriam ido pro Botafogo, o Cruzeiro ia ficar com menos do que 3 milhões de reais dessa negociação. Então, eles colocaram como cláusula uma multa rescisória confirmada pelo Super Sports de 19 milhões de reais para tirar o Daniel Júnior do Cruzeiro hoje. É um valor muito baixo. Eu espero que, sei lá, consiga chegar a um acordo para o ano que vem, porque tenho certeza, o Daniel Júnior jogando, ano que vem, espero, né, na Série A, isso daí vai ser um valor muito baixo para qualquer time da primeira divisão. Um valor muito baixo mesmo, ainda mais aqui no Brasil, que os times estão tendo um caixa, né, uma recuperação financeira. Vários times com uma boa condição, pelo menos uns 8 aí no país, poderia pagar tranquilamente esse valor de 19 milhões de reais para tirar o Daniel Júnior. O Vitor Roque, que tinha uma multa rescisória de 24 milhões e ainda o Daniel Júnior consegue ter uma multa rescisória menor do que ele. Igual eu falei, o Cruzeiro tinha que ter renovado o mais rápido possível com o Daniel Júnior, ter aceitado pagar de uns 50, 60, 70 mil reais que seja para renovar com o jogador e quisesse colocar a multa que o Cruzeiro pedisse, né? Sei lá, uns 50 milhões de reais no mínimo para ficar tranquilo. E lembrando que o Cruzeiro tem apenas 50% do percentual do jogador. Se um time pagasse o Botafogo, que estava querendo ele, né, pagasse aí 19 milhões de reais, o Cruzeiro ficaria com apenas 9 milhões dessa negociação. Ainda tem a opção de comprar por 1 milhão de reais 20% do jogador junto ao Palmeiras. Se eu fosse o Ronaldo, já teria feito isso no mês passado, tá? Porque o Cruzeiro já tendo pelo menos 70% do jogador, ao menos se for vendido, fica com uns 13, 14 milhões de reais, e não metade desse valor aí, igual foi do Vitor Roque, o Cruzeiro pegando 24 milhões, mas tendo que repassar para o atleta, para o América, enfim, vai ficar com apenas 12 milhões de reais. Esse processo está na justiça e vamos ver o que vai ser, né, do caso do Daniel Júnior. Espero que o Cruzeiro compre mais 20% do jogador, que tem muito potencial, voltou a jogar depois de 4 partidas nesse jogo de ontem diante o Vasco, entrou muito bem e quem sabe até não possa ser o titular no duelo contra a Ponte Preta. Lembrando que até aqui na temporada ele tem 16 partidas, 2 gols marcados
e uma assistência, os 2 gols no Campeonato Mineiro, e é um jogador que vem ganhando muito espaço. A expectativa é de que até final do ano, né, já tenha uma experiência boa no time principal e quem sabe não possa ser um dos protagonistas da equipe pensando no decorrer das próximas temporadas. Quanto que você acha também que seria uma multa rescisória interessante para o Cruzeiro, para o jogador? Que lembrando, esses 19 milhões de reais é uma multa apenas para o cenário nacional. Quem sabe aí um time internacional tem interesse nele, né? Um time de fora poderia pagar um pouco mais do que esses apenas 19 milhões de reais, no caso, para times do futebol brasileiro. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Everton Ribeiro, onde a torcida do Flamengo, a organizada do time, tem pegado bastante no pé de alguns jogadores e colocou o Everton Ribeiro como um da lista, né, de dispensa do time. Os torcedores organizados que fizeram uma lista ali com 7 nomes, o Everton Ribeiro incluído neles, por incrível que pareça, querendo uma saída imediata desses jogadores da equipe do Flamengo. Que lembrando, vive uma fase horrível, né? O Flamengo está em 15º colocado, com uma folha salarial de 25 milhões de reais. É realmente inimaginável, né? Um cenário desse foi quase mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tinha uma folha de 15 milhões e o Flamengo com 25 milhões, brigando ali na parte de baixo da tabela, né? Enfim, a torcida organizada que listou esses jogadores, o Everton Ribeiro entre eles, além também do goleiro Hugo, o Felipe Luiz, o Arão, o Isla e também o Léo Pereira, e que surpreende, né? Colocar aí o Everton Ribeiro, que não vive uma fase excelente pelo Flamengo, igual já foi em outros anos, mas foi melhor do que ano passado já. Esse ano já tem 29 jogos, 5 gols, uma assistência, fez 5 gols contra 2 em 50 partidas na temporada anterior, né? Ano passado ele teve uma média bem baixa de gols e 9 assistências no decorrer do ano, enfim. E tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem, tem 33 anos de idade e é inimaginável pensar a saída dele para esse ano, tá? Até uma notícia boa para o Cruzeiro, ele não está vivendo uma fase excelente no Flamengo e quem sabe não podemos pensar nele no final do contrato dele, em janeiro de 2024, quando tivermos 34 para 35 anos de idade, ou na temporada que vem, se o Flamengo não quiser mais continuar com ele, e o Cruzeiro na primeira divisão, quem sabe não poderia tentar algo parecido, porque na Série B, infelizmente, a condição financeira do Cruzeiro hoje não dá para sonhar, né, com um jogador com um salário acima do que 200 mil por mês já ficaria muito complicado, o teto do Cruzeiro já está quase esgotado, a folha salarial é de 3 milhões e 700, o máximo que o Cruzeiro poderia ter era isso, tá? 3 milhões e 700, no máximo 4 milhões de reais. Então não vai chegar um grande jogador, pelo menos nesse ano. Mas uma notícia boa que eu queria trazer aqui para vocês, a torcida do Flamengo aí bem pistola com o Everton Ribeiro, lembrando que ele está no time desde 2017 e a torcida organizada pedindo a saída do jogador. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quando você acha que poderia ser viável essa volta do Everton Ribeiro. Quem sabe em janeiro do ano que vem, ou por exemplo em 2024, quando ele já vai ficar livre no mercado. E algumas informações também lá do canal Pilhado, que o Rodrigo Glasmar tinha confirmado que o Everton Ribeiro foi procurado pelo Cruzeiro nesse ano, mas bem inviável pensar na saída do atleta, pelo menos nessa altura do campeonato. Enfim, estou curioso para saber também a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre o Luca Orellana. Acho que vocês lembram dele, né? Jogador que foi oferecido ao Cruzeiro no início da temporada, que teve o seu nome avaliado, porém a questão financeira foi a que mais pesou e agora é outro time brasileiro interessado na sua contratação do São Paulo. A imprensa argentina especula bastante o jogador no São Paulo, que teria oferecido um valor próximo dos 20 milhões de reais. Não temos confirmação sobre esse valor, tá? Até agora é tratado como especulação, mas mostra assim o valor que a equipe do Vélez da Argentina gostaria para liberar o ponta de 21 anos de idade. Realmente um valor bem alto, eu acho até que vale a pena, tá? É um jogador que tem muito potencial, só corrigindo, 22 anos de idade, mas a questão hoje do Cruzeiro financeiro não permite fazer um investimento tão alto como esse. Eu até falei aqui para vocês, se não tivesse esse monte de processo que vai chegar na FIFA, de Transferban, tendo que pagar 32 milhões de reais por Rodriguinho, aí sim, eu acho que poderia imaginar, mesmo na Série B, uma contratação, quem sabe, uns 15 milhões de reais, para revender a longo prazo, a curto prazo, mas nesse ano não vai ser possível por conta dessas dívidas. O Pedro Martins mesmo deu algumas entrevistas recentemente, até o próprio Samuel Venâncio, e falou, né, que ele dorme e acorda com um planejamento bem rigoroso do Ronaldo para sua gestão. Então não vai ser uma contratação de 15, 20 milhões de reais que o Cruzeiro vai fazer estando na Série B. O Luca Orellana nesse ano tem vivido um bom momento também, 22 jogos, 3 gols e 3 assistências, jogador muito rápido, não é de ficar fazendo muitos gols, mas dá uma intensidade muito grande para o time, ainda mais pela beirada dos campos, jogador que atua pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, bem versátil nessa questão, surgiu na própria base do Vélez e na temporada passada também somou 59 partidas
com 7 gols e 6 assistências. Vamos ver qual que vai ser o futuro do jogador. Quem sabe se ele não continue lá pelo Vélez, ano que vem o Cruzeiro tendo uma condição financeira não possa, né, tentar fazer uma proposta para o jogador, mas pensar que o Cruzeiro vai pagar alguns milhões aí, sei lá, 5, 6, 8 milhões que seja no jogador, bem pensável, pelo menos agora para essa temporada de 2022, vai ser o foco buscar um jogador em fim de contrato, aí sim poderia ser um pouco mais interessante. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui como sugestão para vocês os 2 vídeos que postamos hoje, tá? Um vídeo de hoje de manhã, onde eu falo ali sobre o Paulo Pezzolano, ele que criticou bastante a arbitragem do Anderson Daronco na partida de ontem contra o Vasco. Também esse outro vídeo aqui de manhã, de tarde, que eu postei agora, falo sobre o Everton Ribeiro, alguns assuntos importantes envolvendo o jogador, Daniel Júnior, vai lá dar uma olhada. E também o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você começar a fazer suas apostas nesse jogo de hoje. Tem amanhã também vários amistosos internacionais de seleção e com 100% de bônus ainda do valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!